Boa tarde, pessoal. Hoje resolvi gravar um vídeo que eu tô há bastante tempo para gravar. Eu não queria mostrar meu tripé, mas eu vou mostrar para vocês. Eu espero que não caia. Olha. Eu ainda não arrumei um tripé, então pronto. Eu criei uma teoria já faz um tempo que é uma explicação, um pensamento que eu tive sobre por que algumas pessoas conseguem pensar de uma forma diferente das outras e conseguem achar soluções diferentes para coisas diferentes, serem mais criativas e conseguirem atingir um nível de raciocínio e de linha de pensamento muito diferente de outras pessoas, né? A gente precisa levar em conta que a maioria das pessoas elas seguem um mesmo padrão, uma mesma forma de pensar e que geralmente ela vai ter algumas mudanças por essas 4 elementos aqui que eu não sei se dá para enxergar, mas o nome dessa teoria que eu tive se chama 4 paredes da inconsciência. São 4 paredes, né? E aqui é a inconsciência, que é a inconsciência consciente. É onde tu vai pensar de forma consciente, mas muito do que tu pensa conscientemente é influenciado pela tua inconsciência involuntariamente, né? Então, essas 4 paredes vão não influenciar, mas elas vão limitar até onde a tua linha de pensamento vai ir, tá? Então, a primeira é ego, experiências anteriores, experiências passadas, família, relacionamentos, lógica, e lógica não é necessariamente uma lógica matemática, mas uma lógica pessoal, tipo, o que é lógico para essa pessoa específica, tá? Ela obviamente vai seguir para uma lógica, né? Mas ela pode ser deturpada de acordo com as experiências e de como essa pessoa funciona, tá? E emoção, tá? Então, qual é o cerne dessa teoria que eu tirei da minha cabeça? Existem 4 paredes e nesse meio aqui é a tua inconsciência consciente, é o que vai vai guiar o teu pensamento, tá? Então, vamos supor que tu tem que resolver um problema ou lidar com alguma situação específica e esse problema ele pode envolver alguma parte tua do teu ego, tá? Então, o teu pensamento vai ir e se ele te influenciar no teu ego, ele vai voltar. É só isso, tá? Então, o que seria uma pessoa com um pensamento elevado e que consegue raciocinar mais que outra pessoa? Ela tem essas paredes menores, tá? O que faz com que ela esteja aberta a pensar fora das paredes, em direções diferentes. E quanto menores essas paredes, menos o pensamento dela vai se guiar para uma delas, tá? Então, uma pessoa que teria um pensamento necessariamente limitado e baseado em ego em experiências e traumas e tudo mais. Espera aí que isso aqui eu botei água. Ela vai ter um pensamento basicamente... As 4 paredes da inconsciência dela vão ser assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. O espaço que ela vai ter entre as paredes é muito curto, entendeu?
Então ela vai acabar sempre indo para alguma parte. Por isso que isso explicaria que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar além daquilo que elas conhecem, né? Não conseguem pensar além daquilo ali. É literalmente o pensamento a ideia de pensar fora da caixa, porque eu acho que isso faz bastante sentido na minha cabeça, né? Mas como que algumas pessoas elas conseguem ter essas 4 paredes da inconsciência pequenas, né? Pequenas. É pelo fato, eu anotei aqui, de pessoas que têm essa capacidade de conseguir pensar fora e não levar em consideração só o que elas têm de pensamento, só o que elas sabem, elas têm a habilidade de enxergar as coisas de uma forma dinâmica e não sempre procurar respostas estáticas para as coisas, né? É muito importante tu entender para ti, contigo, que nada é estático, absolutamente nada é estático e tudo é dinâmico. Então isso te ajuda, até no estoicismo ele fala um pouco disso, né? De toda a questão de tu se importar com o que tu tem controle e não se importar com o que tu não pode controlar. Tem a ver com isso, de tipo, tu entender que pessoas são frágeis e são pessoas, são humanos e humanos erram, e entender que não existe nada estático. Eu não sei porque eu fiz esse ponto aqui, mas não existe nada estático, tudo é completamente dinâmico, e pessoas que têm a consciência nesse nível, elas levam em consideração outras possibilidades, né? E não enxergam de forma tão limitada, tá? Casos específicos da inconsciência. Pessoas que são muito traumatizadas, elas vão ter paredes específicas maiores que não deixa ela sair daquele ciclo vicioso. Porque elas não querem ter que passar por aquele trauma novamente, né? Então, algumas pessoas, elas vão ficar sempre no mesmo ciclo de ego, emoção, experiência, ego, emoção, experiência, ego, emoção, lógica, ego, experiência, porque elas não conseguem sair daqui. Porque as paredes delas são muito grandes. E isso impede que ela consiga se libertar disso aqui e consiga pensar fora da caixa, né? E eu também, como eu inventei essa teoria, na minha opinião, boa parte da depressão e de outras coisas, elas devem seguir algo semelhante a isso, né? Isso aqui é só uma representação que eu tive na minha cabeça, né? E eu achei interessante, tá? Então, a questão toda de tu conseguir visualizar as coisas de outra forma é tu começar a não sempre usar o que tu teve como resposta. É estranho, mas tipo, tu não é o que tu pensa. Tu não é o que tu tá pensando. Todas as experiências, todo o ego, ele é nada mais do que eu defino como auto-juiz. Auto-juiz. Imagina que tem outro eu aqui do lado, e eu ajo, e o meu ego me avalia. Isso é o ego. O ego ele não está sempre, mas o ego ele está quase sempre. Se tu for levantar 100 quilos e sentir muita dor, e for muito difícil, e aí tu dá um grito, não existe ego ali. Mas quando tu vai levantar 100 quilos e tu não consegue levantar, e tu olha para os lados, envermelhado assim, ó, de vergonha, aquilo ali é o teu ego te julgando, dizendo o quão ridículo tu é por não ter conseguido levantar aqueles 100 quilos e ter passado essa vergonha na frente de todo mundo. O ego, na minha opinião, é o auto-juiz. Ele
tu se auto-julga, mas tu não consegue entender por que tu tá sentindo aquilo ali, né? Ele mexe com a tua emoção e ele muitas vezes ele vai usar a tua experiência anterior quando tu tinha 8 anos e aí tu fez alguma coisa e alguém te zoou e aí aquela emoção que tu teve naquele momento, ela é replicada da mesma forma porque o teu ego te lembrou dela. Porque existe uma semelhança da mesma forma que aconteceu aquele incidente quando tu tinha 7 anos e quando aconteceu agora, quando tu tentou levantar 100 quilos, não conseguiu e passou vergonha. Que na verdade ninguém se importou, ninguém nem olhou pra ti, na verdade aquilo só aconteceu na tua cabeça, né? Então é isso que eu tô dizendo, tipo, o que tu pensa não é tu. Muitas vezes, tudo que tu faz e age e toma decisões e pensa são porque tu tem várias paredes te limitando de forma sistemática, onde parece que não tem fim, parece que não existe outra resposta, e aí vem outra pessoa de fora e ela te dá uma resposta que tu simplesmente não tinha imaginado, porque as experiências, o ego, a emoção e a lógica delas são diferentes. Ou porque eles são menores e ela consegue enxergar de uma forma diferente, né? Então, a forma de tu conseguir, retornando, diminuir isso aqui, é tu começar a entender que boa parte de tudo é completamente inseguro, instável e nada estático. Tudo tende ao caos. O universo tende ao caos. Sempre tudo tende ao caos. Então por que alguma coisa seria estática? Isso aqui se chama entropia. Embora a entropia não seja caos, entropia seja... Como é que eu vou explicar a entropia? Entropia, de uma forma burra, explicativa, é a autobagunça que as partículas se fazem. Por que as coisas estragam? Por que as coisas quebram? Por que as pessoas envelhecem? Por que se eu deixar essa garrafa aqui 1000 anos aqui, quando eu voltar, ela vai estar podre? Esse plástico vai ter ressecado, essa água vai ter secado, vai ter apodrecido. Por que se eu deixar esse fone aqui tocando música por 1 ano, ele vai estragar, ou ele vai quebrar, ou vai acontecer alguma coisa específica com ele? Sendo que nada mudou. As situações em volta dele não mudaram, mas por que ele estragou? Porque tudo, o universo, tudo é baseado em entropia. A entropia é a única coisa que não tem como parar. Sempre a entropia está agindo. Tudo leva ao caos. Então, o teu trabalho é entender que o caos, ele acontece e tu precisa trabalhar contra ele. Mas ele é inevitável. Nada é estático. Tudo leva ao caos porque a entropia não para. O universo não para. Em algum momento o planeta vai implodir. E é isso. E eras. Entendeu? Então, eu pensei isso faz bastante tempo. Está anotado no meu caderninho aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre aquilo ali. Aquela imagem ali que eu desenhei lá. Então, a intenção desse vídeo, foda-se, me perdi. A base dessa teoria que eu inventei, das 4 paredes da inconsciência, é pessoas com um pensamento maior possuem as paredes da inconsciência menor porque elas não vão sempre consultar o que elas sabem, porque elas consideram todas as possibilidades, consideram possibilidades diferentes, porque elas entendem que nada é estático, porque a entropia e o caos nunca param e sempre vão estar agindo. A entropia nunca para e o caos é praticamente inevitável, né? Então, considerar todas as possibilidades, entender que nada é estático, entender que o caos ele sempre vai estar tentando agir, porque a entropia não para. Então,
precisa estar sempre em movimento para que o caos não aconteça um caos generalizado, mas para te conseguir pensar fora de tudo, tu precisa entender que isso aqui existe, tá certo? Não sei se isso fez sentido para ti, não sei se fez sentido para outras pessoas. Para mim, isso faz bastante sentido. Não existe nenhum nome para isso aqui além desse. Eu não vi em outro lugar e eu estava tomando banho e pensei nisso, tá? Resolvi pensar, fazer um vídeo sobre isso. Eu quero fazer mais vídeos também sobre esse tipo de assunto, que eu acho bastante interessante. Terminei uma parte do meu projeto agora, e aí eu fiquei empolgado e resolvi gravar esse vídeo. E é isso, tá certo? Domingo, 6h34 e tchau.